Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse tempo de advento. A igreja está dizendo Maranatá, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Porque nós cremos, meus irmãos, na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio a primeira vez, não para julgar, mas na segunda ele virá para julgar. Você está entendendo? O julgamento vai ser severo para os que não creem, para aqueles que dirão ele não existe, para aqueles que abandonaram a Igreja Católica, para aqueles que disseram que a Igreja Católica não é nada. Vai ser um julgamento severo. Mas aqueles que creem nele, aqueles que levam e procuram viver uma vida de santidade, aqueles que estão na Igreja Católica e perseveram, o julgamento vai ser maravilhoso. Como eu dizia ontem, que bonito quando Deus disser, vinde bendito de meu Pai. E que terrível quando ele disser, afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Então, esse tempo que nós estamos, o tempo do advento, nos preparando sim para o Natal, mas nos preparando também para a segunda vinda do Senhor. Nesse tempo, Deus está se deixando encontrar. Por isso que na missa, hoje, a antífona do Evangelho, ou seja, aquele versículo que é colocado antes da proclamação do Evangelho, que é cantado ali com o aleluia, está dizendo assim, buscai o Senhor, vosso Deus. Vejam, buscai o Senhor, vosso Deus, não é qualquer Deus não, é a Santíssima Trindade, na pessoa de Jesus Cristo. Não é outro Deus não, meus irmãos, não é Shiva que nós estamos buscando, não é Buda, não é Jaci. Para os indígenas, quando os primeiros jesuítas chegaram aqui no Brasil, não é lá o Danubes, lá no Egito, no Antigo Egito. Não, buscai o Senhor vosso Deus. É o que se revelou lá em Belém, o que nasceu em Belém da Virgem Maria. É aquele que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. É esse Deus que nós estamos, que nós devemos buscar e invocar.
E aqui está dizendo: buscai o Senhor vosso Deus, invocai-o enquanto está perto. É Ele que nós estamos aguardando. Nós não estamos aguardando o retorno de Buda, o retorno de Shiva, o retorno de, sei lá, quem? Exu? Não, nós estamos aguardando o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos buscando e aguardando o retorno de Iemanjá, não. Nós estamos buscando e estamos invocando e estamos aguardando a vinda, o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele morreu na cruz, dando a vida por nós. Foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos salvou. É o que nós cremos, nós católicos. Agora, se as pessoas de outras religiões, eles acreditam lá nos seus deuses e tudo, aí é uma questão deles, meus irmãos, é uma questão deles, né? Agora, a nossa questão é, nós invocamos nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, nós vivemos por Ele e para Ele. Só para Ele. Por Cristo e em Cristo. A nossa vida está voltada. E todas essas pessoas dessas outras religiões, eles precisarão também vir e se dobrar diante daquele que virá. É o que a Sagrada Escritura revela. E quero dizer uma coisa para vocês, a Sagrada Escritura não é um livro que foi escrito ali por algumas pessoas, eles ficaram pensando algumas coisas e de repente eles escreveram. Não, eles escreveram sim, tudo por inspiração divina, a partir de situações que eles mesmos viveram com o Deus verdadeiro. Ali foi escrito, foi narrado. Quando nós lemos no Evangelho, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Quem foi Mateus? Mateus foi um cobrador de impostos, era um ladrão. Ele era cruel com os judeus. Ele retirava os impostos e cobrava a mais. Ele era odiado. E um dia Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que sempre existiu, que estava no céu, passou perto dele e disse: siga-me. Mateus imediatamente largou tudo e seguiu nosso Senhor, se tornou apóstolo e morreu dando a vida por esta verdade. Isso não é história de carochinha, isso é inspiração divina. Ele viveu e Deus inspirou nele para que ele pudesse escrever, para que essa verdade chegasse até nós. E nós cremos nisso. E esse Mateus que mostrou a nós, através de inspiração divina, ele escreveu, ele apontou nosso Senhor e hoje ele está no céu e nós cremos nisso e nós estamos lutando para chegar lá. Por isso que hoje, o Evangelho de hoje, segundo Mateus, que conviveu com Jesus, ele está dizendo o que Jesus falou. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Interessante que o que Mateus está aqui falando, ele está falando para os convertidos, viu? Ele está falando para eu, que sou católico, e para você também. Porque nós cremos na Santíssima Trindade. Nós cremos que Jesus é o nosso Senhor, nós cremos no Pai, nós cremos no Filho, nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos, nós professamos essa fé. Aí ele está dizendo, tomai cuidado então, nós que estamos aguardando a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele virá, quer
o homem diga que não, quer diga não acredite, não vai mudar nada, ele vai retornar porque ele é Deus. Então, nós que cremos no Senhor, ele está dizendo aqui, olha, você que ouve a minha palavra, mas não põe em prática, olha, não vai entrar no reino dos céus, ou seja, não vai para o céu, não vai para o inferno, viu? Essa história de dizer assim, eu creio em Jesus, mas vive no adultério. E não vai para o céu, não. Não vai, não vai. Diz que eu creio em Jesus, mas vive roubando. Não vai. Eu creio em Jesus, mas vive difamando, falando mal dos outros, inventando mentira, fazendo julgamentos, mentindo. Não vai, não está pondo em prática. Não está tendo, não basta dizer Senhor, Senhor. Eu vejo assim essas pessoas dessas seitas por aí, que deve erguer o braço e crer no Senhor Jesus, é verdade. Mas depois roubam, faz isso, faz aquilo, não dá. Não recebe o sacramento do matrimônio, não se confessa, mas está dizendo, Senhor Jesus, eu te louvo, aleluia, glória a Deus, mas levando uma vida errada. Agora, imagina eu, Padre José Augusto, que creio em Jesus, mas vivo uma vida errada. Roubo. Você está entendendo? Deus me livre de roubar. Aí vivo essas questões hoje imagina eu tendo um namorado. Deus que me livre, não pode. Porque Jesus disse, está lá na Sagrada Escritura, que um homem não pode deitar com outro homem. E ao mesmo tempo eu, que sou celibatário, vivendo com uma mulher, não pode. Você está entendendo que é não colocar em prática? Mas estou lá celebrando a missa, louvando a Deus, bendizendo, glorificando, fazendo pregações e tudo, mas vivendo uma vida errada, não vai entrar no reino dos céus. Como é que nós vamos aguardar a segunda vinda de Jesus vivendo desta forma, como Jesus está dizendo no Evangelho de hoje? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Tem gente aí que está querendo, dar nó em Deus. Sabe como? Estão dizendo assim, eu vou praticar a caridade, mas não vai deixar a vida errada, não. Eu vou praticar a caridade e depois vou me salvar. Quem disse que caridade salva? Quem foi que disse? Jesus falou isso? Bem, o que salva, quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, claro, uma vez que nós reconhecemos a salvação que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, aí sim, aí nós vamos praticar o bem. É interessante que hoje, eu já ia até me esquecendo, hoje a igreja celebra Santo Ambrósio, a memória dele, de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio foi aquele bispo que, ali pelos anos, no século IV, entre os anos 339 e 397, ele era bispo e foi ele que converteu, ou melhor, foi ele que através das pregações Santo Agostinho se converteu. Santo Agostinho era desses, que vivia uma vida errada. A mãe dele rezou, fez de tudo para que ele pudesse se converter. E ele não queria se converter. E quando Santo Agostinho um dia ouviu Santo Ambrósio lendo lá a Carta aos Romanos,
o capítulo 13, ali a partir do versículo 13, mas você pode ler antes também para você ver, onde Paulo dizia o seguinte, que a noite vem chegando, o tempo vem chegando, abandonemos as trevas, nos revistamos de luz. Quando ele ouviu Santo Ambrósio lendo essa passagem, depois explicando, a mente dele se abriu, a inteligência dele se abriu. E ele se converteu, ele mudou de vida. E Agostinho, que não praticava, passou a praticar. E agora está aí. Ele se tornou sacerdote, bispo, santo. Está no céu junto com Santo Ambrósio, porque praticaram. Santo Agostinho ali, como diz na segunda parte do Evangelho de hoje, que nós devemos parar, construir a nossa casa na rocha. Aqui é interessante que é a conclusão, esse Evangelho, é a conclusão do Sermão da Montanha, que começa lá com as bem-aventuranças no capítulo 5 e termina no capítulo 7. O capítulo 5, 6 e 7, ali do Evangelho de São Mateus, é o Sermão da Montanha, onde Jesus vai colocando tudo certinho como nós devemos ser santos. E aí depois que ele conclui todo este sermão, ele diz, olha, então vocês precisam agora ver aonde é que vocês estão construindo a casa, ou seja, aonde você está colocando a sua vida, na rocha, que vem o vento, a chuva forte, as tempestades não derrubam, porque a rocha é Cristo, ou está colocando na areia, só vir um ventinho, cai tudo. E ele está dizendo assim, não seja uma pessoa sem juízo. Santo Agostinho se tornou um homem de juízo. Ele entendeu e ele começou a praticar. Meus irmãos, Jesus está voltando. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas ele está voltando. Os fatos estão sendo demonstrados. Dia após dia, nós estamos vendo a situação do mundo como está, a tristeza dentro da igreja, quantas pessoas que já não praticam mais, já não querem mais saber de Deus. E tem aqueles que mesmo sabendo que não estão praticando, estão se achando que vão chegar no céu. Olha quantos acontecimentos, quantas coisas, guerras, todas essas coisas são sinais de que a vinda de Jesus está bem próxima. Mas infelizmente eu não sei o dia. Nós não sabemos o dia. Porque quando os apóstolos perguntaram para Jesus quando seria o dia que ele viria, ele disse, eu nem sei, só o Pai é que sabe. Então Jesus não deixou claro o dia. Eu sei que tem pessoas por aí que estão tendo revelações, dizendo que vai ser no ano tal, aquela coisa toda. Não, Jesus disse que Jesus não revelou. Então, se ele não revelou, ele não está revelando agora, ele não vai revelar agora. Porque a revelação, tudo que precisava ser revelado, no que diz respeito a Deus, a nossa redenção e a nossa salvação, terminou com o último apóstolo, com São João. Agora nós só nos baseamos no que a Sagrada Escritura está dizendo. Até mesmo as aparições de Nossa Senhora, elas estão baseadas no que já foi revelado. Você está entendendo? Mas eu sei que Jesus está próximo, mas eu não sei o ano, porque Jesus não revelou o ano. Nem Nossa Senhora revelou o ano. Muitas vezes Nossa Senhora das Aparições fala por meio de código. Ela não diz assim, no ano tal vai acontecer isso, no ano tal Jesus vai voltar nessa data. Não diz nada. O que ela diz é conversão, mudança de vida, façamos penitência.
Vai ter um aviso que vai ser dito, mas ninguém sabe o dia desse aviso. Aí fala algumas coisas dizendo assim, olha, a previsão do aviso é quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, mas até mesmo quando diz acontecer isso, acontecer aquilo, já são coisas que já vinham acontecendo. Mas enfim, construamos a nossa vida de santidade em Jesus Cristo, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É preciso praticar. Eu tenho dito, meus irmãos, não adianta você ter a vela em casa para os 3 dias de trevas. Não vai adiantar se você tem essa vela e você não está levando uma vida santa. Eu vou dizer para vocês uma coisa, não é porque eu sou padre, não. Mas eu quero dizer para vocês, eu não estou com vela guardada, não. O que eu estou guardando é a santidade. Eu estou lutando pela santidade, estou me confessando, estou pedindo a Deus perdão, estou fazendo os propósitos a Deus de melhorar a minha vida. Eu não estou preocupado com a vela. Eu quero é vida santa, porque o que vai me salvar é a vida com Deus, é a vida de santidade, é o que Jesus está dizendo hoje no Evangelho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, aquele que não está levando uma vida santa não vai entrar no reino dos céus. Aquele que ouve a palavra e sabe o que é a verdade não vai entrar no reino dos céus se não estiver praticando. Essa é a minha preocupação. Conversão, meus irmãos, conversão. É o que Nossa Senhora disse, penitência, penitência, penitência. Foi o que ela falou em Lourdes. Em Fátima, ela falou também, fazemos penitência e rezamos pela conversão dos pecadores. É isso que vai nos levar à santidade. Eu te pergunto, você está levando uma vida santa? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima.